nosso próximo painel trata do tema Telemedicina e seus impactos na saúde 60+, presente e futuro. E para participar deste painel, gostaríamos de convidar ao palco o embaixador Aging 2.0 e CEO da Ativem, Sérgio Duque Estrada. Vamos recebê-lo aqui, senhoras e senhores. Muito obrigado, bem-vindo. O presidente da BTMS, Dr. Xiao Lung Wen. Seja bem-vindo, Dr. Xiao. E o diretor de inovação do grupo Prevent Senior, Fabrício Machado. Senhores, por gentileza, a palavra é de vocês. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Horário de almoço. Então, agradeço muito vocês estarem aqui para um tema que eu vejo como muito importante, cada vez mais importante. E vai ser, bom, já falei, muito mais importante à medida que o tempo passa. Porque eu, como 60+, eu vi isso durante a pandemia, né? A questão da telemedicina, que eu acho que o Xiao poderá até falar muito melhor do que eu, que foi a legalização da telemedicina. Eu acho que posso dizer legalização, porque foi uma portaria, né? E muitas pessoas que estavam fazendo tratamento, 60+ e 60- também, o medo que tiveram de sair de casa para fazer os seus tratamentos. Ainda há um receio muito grande. O que é essa telemedicina? Será que ela é efetiva? Será que é a mesma coisa quando eu vou a um consultório, né? Tem a mesma eficácia de eu receber algum tratamento através de uma tela, onde eu estou vendo o médico do outro lado sem estar com ele, e ele está percebendo o que está acontecendo comigo? Mas, para lá da questão propriamente da telemedicina, uma questão mais ampla, que é a telesaúde, que é a questão da prevenção, que é a questão de viver melhor dentro da sua própria casa, dentro do seu ambiente, que é uma coisa também que você está bastante envolvido, né? E o Fabrício é o diretor de inovação da Prevent Senior, acho que não preciso nem falar mais do que isso, né? Quer dizer, ele está realmente antenado, uma das maiores empresas do país, voltado, o nome já diz, sênior, né? E Prevent, que é a prevenção também, e a saúde, né? Quais são essas mais recentes tecnologias da internet das coisas, da inteligência artificial, como é que isso está sendo incorporado por uma empresa como a dele, né, no atendimento da clientela, né, a eficácia disso. E aí vamos também conversar um pouco sobre como estamos vendo o futuro, fazer um exercício aqui de futurologia, de como é que isso se projeta, né? Então, eu gostaria de dar a palavra a você, né, para que você, não sei se você pode, por favor, claro. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a todas que estão corajosamente resistindo na hora do almoço, e boa tarde para quem está assistindo em tempo real à distância. O Sérgio é um bom exemplo para mim do chamado longevidade participativa empreendedor. Você vê que ele já vem com uma roupa jovial, né? Eu estou ainda meio formal, mas esse é o futuro da longevidade, a jovialidade no comportamento, a participação em todas as atividades. E aí eu vou falar que talvez algumas pessoas associem telemedicina com doença, mas deixa eu dizer que o Brasil já tem uma lei que mudou o SUS, que é a lei de telesaúde, e a telemedicina é da área médica. Então, vou tentar apanhar alguns pontos interessantes para dizer que talvez a estratégia para 2030 não seja tratamento de doença, mas seja cuidar com que as pessoas estejam saudáveis, né? Então, basicamente, telemedicina e seus impactos no 60+. Não está? Vocês podem mudar para mim? Próximo. A primeira coisa é isso, né? O conceito de sociedade 5.0, que é um termo que foi criado no Japão em 2016, para dizer o que nós seremos como seres humanos depois da quarta revolução industrial. E a quarta revolução industrial, entendo por inteligência artificial,
robô, processamento em nuvem, entre outros. E dentro da sociedade 5.0 que nós vamos viver a partir de 2026 em diante, é envelhecimento. E o envelhecimento, ele tem que ser caracterizado por uma coisa chamada estilo de vida, estilo e qualidade de vida, prevenção de doenças e agravo, otimização do tratamento de doença e redução de dependência. E a redução de dependência, otimização do tratamento também tem muito a ver com o uso de tecnologia. E aqui eu trago uma mensagem do nosso amigo contemporâneo Thomas Edison, de 1903. Ele fala: o médico do futuro não dará remédio, mas instruirá seu paciente no cuidado do corpo humano, na dieta e na causa e prevenção da doença. Eles podem até descobrir o germe da velhice. É mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje, a longevidade e todo o processo de qualidade de vida. Tá? Então, aqui é só para dizer, sociedade 5.0 e tem que ser focado nisso. Aqui eu só queria mostrar, na Universidade de Brasília, na semana passada, nós lançamos a estação de telesaúde de bem-estar. Durante esse período da pandemia, muita gente lançou cabine de telemedicina. E isso é associado muito com doença e distanciamento com o médico. E lá nós lançamos o conceito de estação de telesaúde de bem-estar, com toda uma parte de ambientação interna para gerar o bem-estar, e focado principalmente no telemonitoramento, teleorientação, um teleapoio de interconsulta, e não só na teleconsulta. Então, o cuidado integral de uma pessoa e preparado, inclusive, para atividades e práticas integrativas do SUS. Então, a Universidade de Brasília, capitaneando também um evento chamado Longevidade Conectada, teve esse processo. E aqui está a professora Ana Estela Haddad, que é a secretária da Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. Aqui nós temos a professora Vivian, a professora Margot e a arquiteta Mariana, que é essa que projetou esse processo como uma estratégia de levar bem-estar e não apenas a ausência de doença. Nós dizemos que talvez meditação, yoga, entre outros, podem ser uma terapia não medicamentosa em relação à ansiedade e depressão. Tá? Então, aqui eu quero mostrar que esse é um ponto que deve ser pensado em algumas estratégias de saúde. E a outra coisa, aquela estação ele tem uma característica, a comunicação externa, usando inclusive computação gráfica, para ensinar sobre o corpo humano. E algumas pessoas podem perguntar, mas para que eu vou ensinar sobre corpo humano usando computação gráfica? Uma pessoa leiga que conhece seu corpo participa mais na adesão da conduta terapêutica. Então, uma estratégia de uma estação que faz uma difusão cultural de saúde e na ambientação interna promove qualidade de vida, isso ele desenvolve várias coisas a mais. Então, agradecer a presença do Walter, que é o presidente da Longevidade, tá? A Ana Bianca, que é a assessora especial de longevidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santos, tem o Nilton, e novo, o Egídio. Nós estamos em casa, nós estamos desenvolvendo muitas coisas em conjunto. Você vê que nós já estamos avançando para um outro patamar. Não cuidamos apenas da doença, mas nós cuidamos do bem-estar e qualidade de vida das pessoas. E aí a longevidade era importante. Isso aqui, inclusive, é para mostrar o entendimento do corpo humano via uma difusão cultural. Uma outra coisa é isso. O mais importante para a longevidade não é exatamente a teleconsulta, é o telemonitoramento das condições de vida. E aqui só para mostrar um repertório de equipamentos que podem ser usados para isso. Então, está errado dizer que telemedicina e telesaúde não permite exame físico. Claro que permite. São exames físicos diferentes. Inclusive, na segunda e terça, nós vamos ter o primeiro simpósio de transformação digital do SUS, que era no Centro de Convenções Rebouça. Essa estação vai estar sendo apresentada, e a ideia, inclusive, de equipamentos que podem estar dentro de uma estação
para monitorar a qualidade de vida das pessoas. E, possivelmente, até 2025, 2026, esse robozinho que vocês estão vendo é o robozinho Astro. Esse robozinho Astro, ele é um tipo Alexa móvel. Vocês sabem que a Alexa agora vai vir com inteligência generativa, você pode conversar. Ele permite telepresença, significa que é possível fazer um monitoramento em domicílio, inclusive com um robozinho. Provavelmente esse robô vai ser tão comum quanto os robôs de limpeza. E aqui eu estou mostrando como as casas inteligentes, as casas conectadas, começam a fazer parte de uma estratégia de cuidado integral e global de quem tem 60 a mais. Esse aqui é um exemplo que está sendo terminado em Santos, já foi para o Fabrício, que nós temos que articular em conjunto algumas coisas. Esse é um prédio que é o Unlimited Ocean Front, é o prédio mais alto de Santos, da orla marítima, e lá está sendo desenvolvido o conceito do prédio Ikigai, está sendo adequado. E uma das adequações é um espaço coworking intergeracional, um espaço de bem-estar para as práticas integrativas do SUS. Portanto, isso tudo, ele gerencia um processo mais saudável. E algumas pessoas podem me perguntar, Chau, o que tem a ver coworking com saúde sênior? É muito simples. Fizeram um trabalho mostrando que um adulto submetido à educação à distância por mais que 3 meses tem uma mudança do padrão cortical, do córtex, na tomografia. Sabe o que significa? Ele cria mais conexões, ele é mais resistente à demência. Educação à distância é uma forma de prevenir contra a demência. O empreendedorismo gerando propósito evita depressão e isolamento, evita demência. Então, todas as práticas de estilo de vida podem reduzir demência, que é um custo social muito alto, seja para a família, seja para o paciente, ou seja para a sociedade. Tá? Então, aqui é um conceito, aqui você vê que a Mariana colocou aquele robô Double, que é utilizado, inclusive, na Prevent Center para as tele-interconsultas à beira-leito, e ele pode ser utilizado para supervisionar práticas esportivas. Então, você vê que agora é a telesaúde, a telemedicina e a telesaúde expandindo para a área do estilo de vida no dia a dia. Então, é isso. Nós temos 7 sentidos, nós não temos 5. E dos 7, os 5 descritos são os menos importantes. Os 2 mais importantes se chamam interocepção e o segundo, propriocepção. Interocepção. Um bebê, quando nasce, ele não tem os outros 5 sentidos completos. Ele tem a interocepção. Sente dor, sente fome. Então, tem o estado interno. E o estado externo é como está o seu corpo, como está o movimento espacial. Então, a coordenação motora, ele é propriocepção. Então, quando é projetado um residencial para aquilo, é para desenvolver os outros 2 sentidos, a interocepção e a propriocepção. E aí eu vou dizer, meditação e yoga pode evitar prescrição de ansiolítico, pode evitar antidepressivo, tanto que naquela estação foi colocado o conceito de forest therapy, terapia por floresta. Isso quer dizer, a ambientação da natureza reduz a ansiedade. Isso já tem publicado nos trabalhos científicos. Aromaterapia, musicaterapia associado, então eu gero um bem-estar do saúde mental. Tai Chi, biodança, dança circular, fazem parte do PIX. Então, a prática integrativa do SUS cobre esses 7 atividades. Portanto, são atividades reconhecidas como atividade de saúde. Agora, eu tenho que convencer todo mundo que mora em praia que tem que prescrever 2 sessões de surf por semana para todos os idosos. Aí você vai perguntar por quê? Por quê? É 5 em 1. Aí o pessoal me pergunta, como 5 em 1? Muito simples.
O surf, para fazer surf, você tem que ter tonicidade muscular. Você tem que ter equilíbrio. Isso me dá autonomia de movimento. O que mais tem? Surf é uma hidroginástica. É uma ginástica de baixo impacto. O que mais? Você toma sol e eu evito osteoporose. E surf se pratica em grupo. Então, tem um convívio. Então, eu evito o isolamento. Então, 5 em 1. Viu, Fabrício? Tem que incentivar surf. E aí está... Então, você vê, nada melhor do que alguém que entende o assunto para acrescentar o sexto, vou anotar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, isto é uma gestão de telesaúde orientado a atividades comportamentais e é uma terapia comportamental. Aqui eu só estou dizendo quais são os novos patamares da gestão, vamos chamar de longevidade participativa. Tá? Então, aqui só quis dar um exemplo que ele é reconhecido, e aqui o surf, essa aqui é a minha esposa, com os 2 netos, um na frente e outro lá atrás nas costas, e isso cria a conexão intergeracional. E em Santos, a ideia nossa é, no ano que vem, começar a desenvolver a prática da intergeracionalidade. Estudantes do ensino fundamental convivendo com quem tem 60 a mais e criando uma coesão social. Tá? Então, só para colocar, esse aqui é um exemplo das casas inteligentes. Isso já está comum, Alexa, aspirador, mas possivelmente em 2025 será o RoboAstro, e aqui, inclusive, atividade física supervisionada remotamente via uma câmera. Tá? Então, basicamente, vou encerrando aqui. Tá? Como o Sérgio falou, sou presidente da BTMS, e nós criamos, desde o ano passado, 12 estratégias para induzir o desenvolvimento da saúde conectada e da medicina conectada no país. Então, quem quiser participar da entidade, aqui está o endereço. Nós vamos fazer um evento também em 2024, e olha só, nós temos o A, que são a telesaúde e a parte das prevenções, casas inteligentes, mas eu também tenho a telesaúde de bem-estar, estilo de vida. Então, só para dizer para vocês, hoje a telesaúde está emancipado para, além da doença, mas cuidar das pessoas na linha do tempo. Obrigado. Obrigado, Chau. Ainda bem que eu posso fazer yoga, quer dizer, eu sou carioca, né? Mas agora eu moro em São Paulo. Então, de modo que ainda bem que eu posso fazer yoga, tai chi chuan, eu já faço yoga, que eu acho realmente sensacional e recomendo. A questão de meditação é difícil, né? Enfim, começa com um pouquinho, começa com até 2 minutos por dia e vai aumentando, e faz diferença. E apenas tem que ter constância, nem sempre eu consigo, né? Porque eu acho que a gente já está um pouco viciado há uma certa rotina, e ter que criar uma nova é difícil, principalmente quando você vai passando o tempo, passando os anos. Mas é importante insistir. Não conseguiu, volta no dia seguinte, né? Mas tenta fazer. E gostaria muito de ouvir você, Fabrício, porque Fabrício também tem toda essa questão que eu falei, internet das coisas, né? Inteligência artificial. Aliás, nós temos aqui algumas senior techs, uma ali que eu estou vendo, PhysioCloud, que lida justamente com a internet das coisas. Nós temos outras aqui que tem a ver um pouco com você, com bem-estar, né? Como a Hug 50+, que preconiza essa questão de relacionamento justamente para evitar a Talento Sênior, que tem a ver com a questão de propósito, né? Integração de pessoas 60+, em tarefas, em trabalhos. Então, aliás, convido todos para darem um pulo lá e conhecerem pessoalmente essas novas atividades. São todas senior techs, para quem não sabe, são startups que têm como principal objetivo, ou dentre os seus principais objetivos, o atendimento de necessidades e desejos da população sênior.
Tá? E aí eu gostaria de saber, então, essa visão que você tem também da tecnologia, isso dentro da empresa, como é que a empresa está oferecendo isso, e muito importante, como é que os clientes estão reagindo, que depois também gostaria até de ouvir, enfim, depois também esse seu comentário sobre, enfim, sobre essa questão. Estão aderindo, tem dificuldade, aonde estão essas dificuldades, como vocês pretendem suplantá-la, né? Então, se você puder compartilhar um pouco isso, seria ótimo. Obrigado, Sérgio, pela pergunta. Tá. Eu acho que a gente, no começo, quando a gente começou a falar de telemedicina e de telesaúde, a dúvida veio muito por parte dos médicos mesmos e dos profissionais de saúde, que era uma coisa nova para todo mundo. E o primeiro impactado daquilo, embora pareça o paciente, não, eram os médicos mesmo e os profissionais de saúde que ficavam um pouco incomodados. Então, eu lembro que o Chau foi uma das primeiras pessoas que eu conversei que já falava disso muito antes da gente começar a vislumbrar, colocar a telesaúde dentro da empresa. Então, primeiro foi isso. Era um preconceito médico também. Não é possível que eu vá poder falar com os pacientes através de uma tela, né? A hora que a gente entende que a telesaúde, a telemedicina e o teleatendimento de qualquer especialidade, por exemplo, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, é uma ferramenta, né? E que você pode usar ela em determinadas situações, igual um martelo. Não dá para você usar um martelo para serrar, você precisa de um serrote. É a mesma coisa de telemedicina. Tem algumas coisas que ela serve muito bem e tem outras que ela não serve. E primeiro foi isso, a gente descobriu que ela servia para muita coisa. Por exemplo, para acompanhar retornos de pacientes, ela é excelente. Imagina que você foi no médico, ele pediu uma série de exames e fez o exame físico ali, seu. E depois ele tem que só fazer um retorno para ver os seus exames. Imagina que você mora lá em Santos, a gente está falando, e seu médico está aqui em São Paulo. Imagina você ter que deslocar de Santos para cá, para fazer essa consulta, trazer eventualmente um parente que você precisa trazer junto. Imagina o custo social dessa viagem, até o risco que você se coloca, e hoje você pode dar o acesso através de uma ferramenta como a telemedicina. Então, aí, algumas pessoas já estavam vendo isso, olha, isso vai ajudar a gente demais. Junto com isso, algumas senior techs e algumas empresas de tecnologia começaram a falar, olha, vamos dar uma olhada no que os médicos fazem lá na hora do exame físico e vamos ver se a gente consegue simular isso dentro da casa do paciente. E aí, o que o Chau mostrou aqui, um monte de dispositivo que você pode usar hoje para fazer autoexame físico, né? A gente tem vários dispositivos, por exemplo, você pode fazer a ausculta pulmonar, pode escutar o coração, escutar o pulmão, ver a orofaringe, né? Ver a boca, a garganta, o nariz, o ouvido, isso tudo dentro da sua casa. Aí o que fica assim, né? Por que algumas pessoas no começo falam, poxa, vão ter dúvida se aquilo funciona ou não? Da outra ponta da telemedicina, ainda a gente tem um médico. Eu digo ainda, porque eventualmente uma parte do trabalho médico, aquela mais automatizada, alguma hora possa ser substituída por uma ferramenta mais robotizada. Mas hoje não é isso o que acontece. Então, se você tem um médico bom numa ponta e um médico bom na outra ponta, você vai ter um atendimento bom. Da mesma forma que você está diante de um médico bom, você tem um bom atendimento, você está diante de um médico ruim. Quantas pessoas já não foram num consultório e o médico não olhou para esse paciente? Ele ficou ali, virado. Era melhor até que você fosse telemedicina mesmo, porque você garantia que ele tinha que olhar para o seu rosto ali na tela. E eu acho que aí veio essa primeira preconceito que a gente teve que lidar do médico. E quando a gente conseguiu passar por esse preconceito, a gente teve uma surpresa. Muitos dos pacientes idosos, o pessoal falou, não vão usar. Não, muitos deles adoraram. Porque a gente começou a trazer o acesso para esses pacientes que outra hora não tinham esse acesso. De outra forma, não tinham. Imagina se eu tenho um médico, aqui em São Paulo mesmo, o paciente está na zona leste, ele vai ser atendido na zona oeste. Poxa, dependendo do horário, para ele ser atendido por telemedicina, quando aquilo funciona, é essencial. Ou fazer uma fisioterapia, como o Chau mostrou aqui, mas na parte do esporte, né? Mas hoje você consegue atender muito mais pacientes com uma qualidade muito melhor, porque você consegue colocar especialistas, inclusive, para exercer isso. Então, hoje eu vejo a telemedicina como uma ferramenta poderosa para a gente melhorar o acesso
a velocidade e a qualidade do atendimento dos pacientes. Então, é por aí que eu vejo a telemedicina e as tecnologias incorporadas em saúde. E na questão, por exemplo, de internet das coisas, inteligência artificial, como é que você está vendo essa, vamos dizer assim, o advento dessas ferramentas, né, dentro do oferecimento de produtos e serviços voltados para o atendimento desse público? E até a receptividade, né, porque eu tinha preparado aqui, como tem sido percebida, né, em termos de facilidade, que você falou, eu posso fazer o exame em casa, você também falou nisso, né, mas espera aí, será que eu então vou ter que comprar um negócio para olhar minha garganta, né, eu vou ter que ter tudo isso na minha casa? Pode ser, eu até vi, há algum tempo atrás, um aparelho que era vendido na Europa, que há 3 anos atrás ele oferecia tipo 20 exames, né, 20 mensurações, e hoje ele está oferecendo 35. Então, acho que com o tempo você compra, né, uma coisinha, leva para casa, você guarda. Mas eu não sei, depois eu te pergunto, eu vou perguntar primeiro para o Fabrício, mas depois eu não sei se nessa questão desses residenciais, se isso poderia, em vez da pessoa ter que comprar, ter, de repente, um lugar no residencial, onde fisioterapia pudesse ser feita no residencial, né? Exames, as questões também, como você falou, de coworking, aí entra uma questão como, enfim, como eu estava vendo a Talento Sênior que faz, ou de interação, meditação das pessoas, de repente, terem também uma senior tech envolvida nisso, né? Mas, enfim, como é que você vê? Tem uma abordagem que eu acho que o Chau vai falar, dos condomínios e ambientes. Eu vou falar da abordagem, talvez, de uma operadora de saúde ou de uma empresa. Olha só, eu posso ter pacientes específicos que precisam de um cuidado em casa. Exemplo, imagina um paciente que tem um problema no coração e eu preciso medir um pouco melhor a frequência dele lá em casa. Às vezes, para uma operadora de saúde, aquela empresa que cuida da sua saúde, vale a pena eu comprar o dispositivo, disponibilizar para esse paciente, para ele ficar em casa durante um tempo, né? Isso a gente já trabalhou com isso e pode ser muito custo efetivo. Melhora a qualidade, claro, do paciente, melhora e também melhora, por exemplo, vamos pensar uma coisa bem da pandemia. Naquela hora de pandemia, ninguém sabia muita coisa sobre o Covid, mas a gente sabia que a saturação, né, o nível de oxigênio do sangue, quando caía, piorava muito e era um fator que alertava para a gente, por exemplo, que o paciente deveria ir para o hospital. Poxa, tinha tudo a ver a operadora, por exemplo, fornecer esse aparelho, o oxímetro, que mede para os pacientes. É a mesma coisa, só que nessa escala maior. Imagina um paciente que tem doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, e eu preciso seguir algumas coisas dele. Por exemplo, o peso. Eu dou uma balança que tem Bluetooth, que manda o peso para mim, para saber se ele está desregulando, o paciente que tem insuficiência cardíaca. Ou eu dou um aparelho que mede a glicemia, ou esses aparelhos que, inclusive, medem 35 fatores ali, muito sanguíneos, inclusive. Então, às vezes, para a operadora, isso serve como estratégia. E para a operadora, e não só para a operadora, para o sistema de saúde como um todo. Então, eu acredito que existe essa maneira de sistemas de saúde fornecerem isso ser custo efetivo, só que a gente tem uma outra tendência da tecnologia, que é tudo ficar mais barato sempre, né? A gente sabe que isso mais barato é para quem, né? Para que população também, mas existe. Então, provavelmente, nos próximos anos, você ter um Title Care, que é um aparelhinho que você mede tudo na sua casa, e hoje custa R$ 2.500, que não dá para todo mundo ter, daqui 10 anos isso custe poucos reais, muito provavelmente. E quando a gente tem essa transição, a tecnologia vai para casa. Eu acho que aqui, nesse quesito, Sérgio, o que a gente tem que ver mais é a estratégia de saúde populacional. Então, você pode usar, dependendo da estratégia da população, você pode direcionar esses aparelhos. Tem uma outra parte, que é você ter pequenas centrais, mas eu vou deixar o Chau falar, em locais especiais e dentro de comunidades, condomínios. Mas antes até de você falar, Chau, eu acho que você tocou num ponto que tem a ver também, acredito, com o que você vai falar, que é a tecnologia, essa característica que ela pode ser escalável e, consequentemente, há uma redução do custo. Vamos pensar no celular. Acho que os mais velhos aqui se lembram que o celular era uma coisa maior do que isso aqui.
tinha uma antena, você puxava, e além disso, você pagava para receber a ligação, e só falava, não tinha mais nada. Hoje em dia, você faz uma porção de coisa com o celular, é uma coisa pequena, você coloca num bolso, né? Então, agora tem uns que abrem, são pequenininhos, mas abrem, então aí o negócio fica grande. Então, isso sim. E, antigamente, era uma coisa caríssima. Era uma coisa exclusivamente para a classe A. Aliás, antes até de ser para a classe A, era uma coisa empresarial. Eu me lembro que eu trabalhava num banco de investimento em Nova York e eu achava assim o máximo quando eu ia visitar um cliente e levava aquilo que era um sinal de status. Para mim, quando eu ia visitar o cliente, estava com o celular do banco. Então, eu era importante, né? Puxava a antena. Mas, e agora nós temos desde a classe A até a classe E. Então, a tecnologia ela tem essa função, ela tem essa, digamos, esse potencial, não função, ela tem esse potencial. Então, acho que isso sim, isso pode ser feito. E agora, quer dizer, como é que você vê isso dentro de um condomínio, dentro de um residencial? Como é que você vê isso? Sérgio e Fabrício, eu vou falar umas coisas, mas estou aqui para provocar vocês. Eu acho que nós temos que aprender com a indústria automobilística, inclusive. O pessoal diz, mas por quê? Eu sou da época que a gente não tinha cultura de levar nenhum carro para revisão nenhuma, e tinha acidente de carro, o carro parava na estrada, até que a indústria disse, calma, vamos fazer as revisões programadas, vamos analisar os níveis de desgaste e nós vamos evitar acidente e evitar, basicamente, que o carro fique na rua. Bom, eu acho que na saúde nós temos que aprender isso. O maior patrimônio não é cuidar da doença apenas. O maior patrimônio é que você não fique doente, se ficar doente, não venha a ter agravo. Então, isso é a questão da promoção de saúde e prevenção de doença. Girando aí na feira, aí eu vi o Galileu. Galileu lá, eu falei, que interessante, está desenvolvendo a estratégia de uso da telesaúde para acompanhar a qualidade de vida. Eu acho que nós já estamos começando a ter empresas que estão olhando. Nós precisamos fornecer soluções que fazem o acompanhamento. Isso é importante, isso é bom. E a outra coisa, dispositivo, devia ter aquilo completo, numa estação. Mas a estação podia ser condominial. Você sozinho, a taxa de uso não é suficiente. Mas se um condomínio tem academia de ginástica hoje, tem salão de festa, e às vezes salão de festa nem muito utilizado, não deveria ter um health center? Não deveria ter uma estação de telesaúde com equipamentos para quando precisar? E aquela estação que eu mostrei tem maca. Você já pensou se precisasse fazer algumas pequenas intervenções? Eu fico pensando agora, só delirando um pouco, aí eu preciso que a Ana Bianca também induza Santos. Será que, no futuro, uma operadora de saúde não vai dizer o seguinte, você mora em algum prédio com alguma estação de telesaúde? Se tem, então o teu plano vai ser 10% mais barato, porque você nem sempre precisa ir correndo até o pronto atendimento, pode ter uma primeira avaliação, eu tenho um kit completo de dispositivo que me permite fazer um equipamento, e nós vamos induzir uma nova área da construção civil moderna, que são os prédios 5.0. Aí sim, o que nós estamos fazendo não é retirar diante de nada. Estamos evitando desperdício desnecessário. E a outra coisa, ir para o hospital não é a melhor coisa. É risco também de contágio de doença. Então, a telemedicina e telesaúde é um EPI, é um equipamento de proteção individual. Então, nós temos que começar a criar uma outra coisa, a cultura na população. Humanização não é olho no olho. Humanização é o profissional que está preocupado com você. Isso é humanização. Aí, qualquer coisa que fizer vai ser humano. Segundo, nós temos que melhorar todo o sistema com o que há de melhor. Não um equipamento ao acaso. Monta um kit e coloca. Ontem eu até estava falando sobre os ILPIs do futuro humanizado, como uma estação. Eu acho que a Ana Bianca, que vivenciou na UNB, viu como aquilo gera um bem-estar. Então, aqui eu queria convidar todas as startups, empresas, tudo, temos que pensar em construir
uma nova forma de saúde, olhando para 2026, olhando para 2030, e se até 2030 nós não conseguimos organizar isso, nós temos um grande risco. Doença demais. Tá? Nós vamos ter mais idosos que crianças de 0 a 14 anos, e aí nós não vamos suportar o grau de doença. Então, essa construção, ele é uma meta, um propósito social. Então, aqui só estou dando umas ideias, e tem que surgir empresas que fazem isso, que nem o Galileu, vão trabalhar no monitoramento da prevenção. Isso que o Chal falou, Sérgio, a gente está vendo já a saúde não conseguindo se pagar por ela mesma. A gente não consegue mais pagar pela saúde. Se alguém olhou alguma vez algum gráfico, quando compara a inflação médica, que os economistas não gostam desse termo, mas a variação do custo médico hospitalar, e o IPCA, que é a inflação que eventualmente aumenta o nosso salário, sempre tem uma diferença. E todo mundo aqui, como o Chal trouxe, está vendo que a gente não vai conseguir pagar por esse monte de doença. Não vai dar certo pagar por isso tudo, né? Vai ficar impossível mesmo. E se a gente não começar a olhar antes da hora, e a hora para olhar é agora mesmo, né? Não tem muito o que esperar, porque já a gente vai ter uma população doente, né? E isso não tem a ver muito com... A gente separa assim, idoso, adulto, mas isso tem a ver mais com o estilo de vida que a gente adota agora, né? Porque a gente viu aqui um casal conversando, disposto, né? E a gente vê gente de 20 e poucos anos com distúrbios mentais incapacitantes, que não conseguem sair de casa. Então, a gente tem um problema de saúde pública que ele está logo ali. Se já não começou agora, ele está logo ali. Quando a gente começa a pensar a tecnologia como uma maneira de resolver isso, a gente também tem que pensar no futuro, né? Como não adianta também eu só sair tratando doença. Não. Eu preciso evitar que essa doença ocorra. E os dispositivos de telesaúde, eles são uma maneira do acesso a isso ficar muito maior. De eu conseguir espalhar isso de uma velocidade muito mais rápida. Eu acho que por isso que a gente gosta tanto e realmente vê isso como uma parte humanizada, que como o Chal falou, né? Eu não estou olhando você pessoalmente, mas quando eu ligo para minha mãe mora em Marília, ela sabe que daqui de São Paulo eu estou totalmente conectado e preocupado com ela. Eu não preciso estar no olho a olho. Então, essa preocupação, o ser humano tem, e deve estar num dos outros sentidos que a gente tem, deve ser o 8º, que é o sentido da percepção amorosa e tal. Isso aqui está em todo mundo. Quando a gente tem isso também, juntando ainda esse sentimento, eu acho que o negócio se fecha totalmente. Eu achei muito legal o que o Chal falou de estar preocupado com o outro. E é isso que importa, né? Eu também adorei essa frase dele. Ele falou que não precisa estar. E a gente viu que durante a pandemia formaram-se grupos como Trabalho 60+, que é um grupo importante, e vários outros, que se ajudaram. Estávamos todos meio que enjaulados, né, em casa. E como foi importante, primeiro, a tecnologia. Primeiro começou com o WhatsApp. Do WhatsApp as pessoas começaram a se ensinar como usar um Zoom, como usar um Google Meet, né? E até coisas mais que a gente pensa que são coisas banais, como, por exemplo, fazer uma compra, fazer internet banking, que muita gente não fazia, né? Então, a tecnologia, ela vem mudando, e ela veio para ficar, né? Não tem jeito. E aí eu também paro aqui para pensar com vocês, quem é que imaginava, há 10 anos atrás, né, tomar um táxi sem sair de casa, chamar um táxi, chamar um Uber, né? São 10 anos, né? Não tem mais do que... E são vários outros exemplos. O Facebook tem 12. Né? Então, é que o tempo passa muito rápido e a gente, então, às vezes, não percebe essas evoluções e o quanto a tecnologia está entrando já na nossa vida e na nossa casa. Né? E essa frase eu achei fantástica, realmente, né? De você não precisa estar presente. Eu gostaria também, que eu acho que uma coisa que assusta muito é a questão da segurança de dados. Porque quando você faz vamos dizer assim, você tem uma interlocução online e você dá uma série de dados, a questão de segurança é muito importante. As pessoas têm medo de estarem, de repente, sei lá, tendo algum problema, um hacker, alguma coisa. Como é que vocês lidam com isso? Tá? Fabrício, queria saber como é que a Prevent Senior lida com essa questão.
Então, hoje, a gente tem as aplicações de telesaúde, elas são feitas de maneira para que você tenha segurança na transação do dado, né? Agora, quando a gente fala de risco de dado, imagina o seguinte, sempre houve risco desses dados saírem daquele que possuía o dado. Quantas vezes a gente viu o caso de hospital, que alguém ia lá no hospital, pegava o prontuário do paciente que era escrito e lia aquele prontuário, tirava fotos, né? Hoje, talvez a gente tenha maior capacidade até de saber quem vai entrar. Você pode ter um hacker, um super hacker que vai invadir, mas o que? A gente trabalha com sistemas que são criptografados, que a transação é feita direto com o cliente e que ninguém mais, eventualmente, consegue ver esse dado. Então, hoje a gente trabalha com sistemas próprios para isso. Por isso que a consulta não é feita pelo WhatsApp simples, não é numa ligação. Você tem um sistema, né, de telesaúde, e você faz isso, hoje isso já é bem praticado. Num canal Próprio. específico. E esse dado, tem uma coisa importante, é que esses dados ele é do paciente, né? O dado de saúde do paciente é um dado íntimo do paciente, né? Se a gente fala, por exemplo, quando acontece um rompimento de dados sensíveis, né? Que um hotel, por exemplo, passa o nome e o número de filhos de um cliente, e a gente acha um absurdo, imagina eu passar o seu exame laboratorial e clínico. Então, o dado a gente vê com muita preciosidade do paciente, e ele é feito sempre por um canal super seguro, né? Isso a gente tem sistemas, tem o RIPA, que é americano, que eles significa, olha, você está transitando o dado de maneira adequada. Tá? Isso é compliance e governança do dado. Perfeito. Que é super importante cá entre nós, né? Eu acho que muita gente tem esse receio, eu mesmo tenho. Chalvo, você também gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão de cibersegurança? Eu vou ser muito sintético. Os bancos resolveram esse problema, tanto que nós usamos o Internet Banking. Tecnologia existe. O que nós precisamos é adotar. E segundo e última coisa, muitas vezes os bancos de dados prontuários fazem 2 bancos de dados. Um que tem o nome da pessoa e outro tem os dados. Então, ele faz duas chamadas de tal forma que o hacker, quando atinge o nome da pessoa, não tem um prontuário. Porque o prontuário está no outro banco de dados que tem um outro registro interno. Não liga diretamente, não. Então, vocês veem que tecnologia existe. Então, o que o Fabrício falou é um fato, a tecnologia evolui e nós vamos ter cada vez mais salas, cofres digitais e não use Instagram, Facebook e WhatsApp para teleatendimento. Isso é vital. Então, eu gostaria de agora passar aqui para vocês, nós temos aí 6 minutos, né, para, enfim, dialogarmos com vocês, saber o que vocês, de dúvida, algum comentário, né? Opa, tem alguém aqui com um microfone que possa... tem aqui. Alô. Boa tarde, meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou de Santos. Me permita, Ana Bianca, Dr. Chal, Fabrício, a sua mediação também interessante. Dr. Chal falou um dado que em 2030 vão ter mais 60 a mais do que 15 a menos. Né? Então, Santos é interessante, porque Santos já tem essa situação desde 2007. Por isso que desde 2007, Santos tem mais 60 a mais do que 15 a menos. Então, por exemplo, a Ana Bianca representa o executivo da Prefeitura da Longevidade. Dr. Chal, a ciência. Fabrício, a parte do empresariado na saúde. Por isso que essa parceria que vocês estão fazendo, e o Dr. Chal vai levar agora para novembro, lá para Santos, a estação da telesaúde, que já foi dada, né, a permissão lá em Brasília. Então, Santos é esse grande laboratório, e vocês todos estão convidados para ir conhecer essa grande parceria que vai ser feita lá. Muito obrigado. Estou quase pensando em me mudar para Santos, que tem praia, né? Tem surf, entendeu? Você já... Oi, pessoal. Não, assim, como eu sou dos velhos de telemedicina, né, que a minha primeira de telemedicina foi de 2004, então é coisa da antiga.
Tem uma questão que eu queria perguntar para vocês que eu não estou vendo ser feito, né, no mercado, até hoje, né, que é a questão de interface. As interfaces de tudo, dos sistemas, dos aplicativos, são absolutamente horrorosas para uma pessoa mais velha. E eu incluo a sua, cara, porque eu sou usuário da Prevent Senior, né? E eu acho fantástico o sistema de telemedicina que vocês montaram, acho do cacete o modelo da Prevent, né, de como a Prevent funciona. Mas, bicho, você não enxerga, tá certo? Me lembra da história da menina que estava fazendo o aplicativo de Parkinson, e você pega assim, não considerou que a mão do usuário ia tremer. Não estão se fazendo nada com a interface de usuário para os mais velhos, não? Então, obrigado pela pergunta. O que a gente faz, né? Na verdade, a telemedicina ela veio na Prevent no momento crucial ali da pandemia. Foi a hora que a gente pegou a telemedicina para proteger os pacientes, e esse termo que o Chá usou ela funcionava mesmo como um equipamento de proteção, porque imagina se eu mando os pacientes para dentro dos hospitais com possibilidade, porque a gente não sabia como que era o Covid, quem que tinha, quem que não tinha, era um negócio, e ele surge nesse contexto. Aí o que é super importante, que eu acho que a gente faz aqui dentro, e é uma coisa que a gente fala de considerar sempre, o usuário, ele sempre tem que estar dentro da criação e desenvolvimento dessas aplicações. Então, o que a gente faz sempre é trazer os usuários para junto da gente e fazer esses feedbacks juntos aos fornecedores, né? Porque hoje a gente trabalha com o fornecedor, a nossa telemedicina não é desenvolvida internamente, a gente faz junto com o fornecedor que entrega o canal. Aí tem alguns problemas. Hoje a gente tem a internet com muita variação. E a internet com variação, a velocidade da internet com variação, ela condiciona alguns problemas de visualização. Também tem dependente do aparelho, né? Então, tem pré-requisitos que a gente precisa considerar e, principalmente, o usuário. Isso fica de um feedback. Assim, não é, a gente tem vários feedbacks. Tem ótimos, que aquilo ali está funcionando super bem, e que vê o paciente se sente super acolhido, ele não quer mais. Tem pacientes hoje nossos que não querem mais ir, é difícil. Até você fala, não, mas você precisa vir dessa vez. E tem outros que querem o atendimento por telesaúde. Então, acho que esse problema ele já é visto por nós da seguinte maneira, a gente traz sempre os usuários e considera esses feedbacks importantes para melhorar o produto. Talvez já até uma sugestão, passe lá, enfim, ali no nosso stand, porque está ali um founder que tem toda uma... Aliás, o site da longevidade já está usando a tecnologia da Assistive, que ela pega e transforma todo um site, não só para 60+, mas diversas outras, enfim, diversas outras categorias, e pessoas com deficiência visual, auditiva, né? Então, está aí, olha, já alguém aqui que você dá uma senior tech aqui, que está lá, que eu acho que pode estar aqui o Marildo Mata, da Assistive, vá lá, acho que vocês vão ganhar alguma coisa, faça uma visita lá. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, aqui, pois não. Rapidinho aqui, é só pegar uma carona na palavra aqui do Ricardo. Tá? Me preocupa muito. Tá? Sim, me preocupa bastante a questão da usabilidade. Tá? Eu sou testemunho de ações, tá? Seja de plano de saúde, de laboratórios. Tá? Eu estava no laboratório outro dia, onde o cara chegou e falou, mas a gente não tem protocolo, você vai receber por e-mail. Era um velhinho de 80 anos que não sabia o que era e-mail. Tá? Ele estava num consultório, você vai receber um token. Quem? Tá? A pergunta que eu tenho para vocês, que estão na tecnologia, quantos cliques eu preciso dar, tá, para chegar no resultado final? Tá? Eu fui pegar uma autorização para fazer um exame para minha mãe. 89 anos, esquece, ela não tem inclusão tecnológica nenhuma. Eu tenho que fazer tudo. Tá? Eu tive dificuldade para chegar no final do processo. Ou seja, o investimento em usabilidade, tá, que está sendo dado pelo pessoal de saúde, em particular, tá, para o atendimento à terceira idade, é ridículo. Tá? Você diz, a gente conversa com os usuários. Eu não acredito, eu não conheço o sistema da Prevent Senior, tá? Eu não acredito que esse pessoal, tá, que está desenvolvendo sistemas, colocando esses sistemas, tá, na mão dessas pessoas, na mão dos seus clientes, vamos pensar assim, tá, fazem alguma pesquisa de usabilidade.
Tá? Ou está pensando que toda a população que vai usar o plano de saúde é a população jovem, é a população que está inserida, que está inserida na mobilidade, está inserida tecnologicamente de modo mais avançado. Tá? Mas é um comentário que eu queria fazer. O que vocês estão fazendo, tá, para de fato garantir, tá, que no máximo com 2 cliques, tá, o teu sistema chegue a atender o usuário final. Tá? Se você tiver que dar mais que 2 cliques para chegar numa resposta, cara, o teu sistema não é bom. Eu posso só falar eu sei que eu não sou o expert, é você que é na história, mas eu falo até como, enfim, como usuário. Você está falando da questão da experiência do usuário, da interface utilizada. Eu vou falar agora por mim, Sérgio. Eu vejo que melhorou muito, se nós pararmos para pensar do que havia há 10 anos atrás. Né? É um processo. Eu não vejo que nós vamos nunca chegar a atender 100% do que todo mundo deseja, como não existe, aliás, em nenhuma indústria de serviços. Eu sou do mercado financeiro, né, e trabalho ainda nesse mercado, eu sou sócio de uma consultoria de fusões e aquisições, de reestruturação e recuperação judicial, e eu vejo isso em todos os meus clientes, independentemente do setor. Vai desde o setor sucro energético, passando por supermercado, por rede de farmácia, né, por indústrias de bens de capital. Você não consegue 100% de atendimento, mas eu acho que tem que ser perseguido. Eu, como consumidor, eu quero ter, pelo menos, de quem me fornece um serviço, um produto, eu quero ter a certeza de que esse fornecedor está envolvido com constante melhora. Eu quero, pelo menos, ver isso. Posso reclamar, tenho esse direito, mas o muito importante para mim, como consumidor, é ter a certeza de que o meu fornecedor tem um canal aberto comigo e vai me ouvir. Não sei se você concordaria comigo, mas esse é um fator muito importante, porque tem gente que nem ouve. Né? Reclame aqui, então, nossa, que eu já entrei. Como é seu nome? Desculpa. Odair. Eu acho que o Odair não está só certo, ele está muito certo. Né? Eu vejo, às vezes, minha mulher, ela tem 40 anos. Ela entra, às vezes, num site e ela precisa da minha ajuda para mexer. Né? Eu lembro que, contando uma história, que meu pai tem 70 anos e logo que começaram a usar o Zoom nas escolas, meu pai fez um vídeo para a classe da minha sobrinha, que tem 15, explicando como usava o Zoom. Né? Foi muito legal. E até ele tinha o conhecimento e foi ensinar. Ele é professor e ensinou ali o pessoal. É médico e é professor, então ele gosta de... Tem 2 coisas aqui que eu acho fundamentais. A hora que tiver alguma empresa que faça em um clique aquilo que as outras fazem em 5, o cliente vai procurar essa que faz num clique. Eu acho que isso é um primeiro movimento. A outra é que surge uma oportunidade enorme para as techs, e eu converso muito com a senior techs e de introduzir o idoso realmente na jornada digital. Falar assim, eu não consigo usar isso aqui. Porque você está falando que fica difícil para você e para sua mãe mais ainda, mas para uma pessoa jovem também é difícil. Porque se ele tem que dar muito clique e a linguagem é muito difícil, fica difícil. Essa busca realmente não é uma coisa simples. Esse processo de transição não é simples. Né? Sempre o processo de transição de qualquer movimento que a gente fez, tanto histórico, como cultural, como tecnológico, ele começa, eu estava falando aqui da telemedicina, com uma resistência, né? Porque a gente está mudando tudo. Agora aqui é muito mais fácil, por exemplo, o senhor sair de casa, ir até onde o senhor pega o exame, seja qualquer lugar, e mandar 1 hora de carro ou de ônibus, ficar lá esperando mais 1 hora e ter esse resultado sem dar clique nenhum. Será que isso é mais fácil? A gente sabe que não é. Mas falta ainda uma visão da parte junto com eu não vou falar o idoso, mas com o paciente mesmo, de maneira geral, para ele dar menos cliques e ter uma experiência melhor. Eu concordo 100%. Isso eu posso falar pela gente, dentro da Prevent, a gente faz, né? Tem pessoas que vão lá, a gente chama grupos de idosos para ir lá conhecer. É claro que essas tecnologias, elas também têm barreiras tecnológicas que a gente tem que passar. O ideal seria assim, eu falar, por exemplo, para o seu celular, exame de sangue, e aparecer aqui. Só que quando eu faço isso, eu melhoro, né? Mas eu aumento muito o risco de exposição, por exemplo, do dado.
Então, tem muita coisa que a gente faz ali de clique e de senha que serve justamente para aquela outra questão de proteger. E a gente está buscando isso toda hora. Como que a gente vai buscar? É normalmente com novas tecnologias, que envolvem, por exemplo, reconhecimento facial, reconhecimento de padrões para fraude. Então, é uma busca, a gente está nessa transição, mas eu, assim, do fundo do coração, eu vejo que isso ainda pode ser uma coisa que vai melhorar e dar mais acesso para as pessoas. É claro, o que a gente tem que fazer sempre? E eu acho que o senhor falou muito bem isso. Tem que chamar cada vez mais o usuário, e não só um usuário. Não adianta chamar um idoso que tem, sei lá, meu pai adora tecnologia. Não tem, se eu chamar meu pai vai ser tudo fácil ali para ele. Eu tenho que chamar minha mãe, que ela não gosta, que não mexe no celular. Eu tenho que chamar e falar, mãe, como que você ia mexer nisso aqui? Eu acho que é por aí. E, de qualquer forma, mesmo assim, a gente tem que ser multicanalidade. Não adianta só dar o celular, porque tem gente que simplesmente não gosta, não quer fazer o acesso por aqui. Eu tenho que ter o telefone, né, e fácil de ligar, e com acesso. Eu tenho que ter outros canais, principalmente nesse momento de transição e de transformação tecnológica. Mas eu acho que isso que o senhor falou, mais uma vez, tem que ser muito considerado, porque é um pouco do se preocupar com o paciente. Não é só se preocupar com a doença, é se preocupar com o estresse dele pegar um exame naquele momento difícil de saber o resultado ou de não. Então, acho que é por aí, a gente tem que considerar isso de maneira muito forte, assim. Pessoal, eu já recebi aqui 3 avisos que o tempo está esgotado. Esgotado 1, esgotado 2, esgotado 3. Sei que você tem uma pergunta. Você pode se encontrar com a gente logo aqui, e aí a gente conversa e ouve a tua pergunta. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Hora de almoço, muito obrigado, né, pessoal? E obrigado aqui, né, aos meus queridos Fabrício e Chau. Muito obrigado a vocês dois, viu? Recebam os aplausos aí da nossa querida plateia, os nossos telespectadores que estão também acompanhando pelo YouTube, nos centros esportivos, nos mais de 90 shopping centers conveniados aqui com o evento, não é? Participando da Silver Week, a semana para o público prateado, né? A gente tem aqui a geração prateada. Muito obrigado aos nossos participantes deste painel, trazendo muita informação de qualidade e temas fundamentais aqui para o bem-estar dos longevos, né?